E aí, meus caros Champions, tudo beleza? Bem-vindos a mais um aulão de história e esta será sobre o processo de proclamação da República e vamos até o fim do período oligárquico. Essa aula aqui se conecta muito com a aula de Segundo Reinado que nós vimos ali, especialmente na parte 2, né? O processo de decadência do governo de Dom Pedro II. Então, se você gostar do assunto, assiste a primeira parte dele que está aqui. Mas não sai do vídeo não, vamos até o fim aqui com a gente, beleza? Vamos entender mais esse assunto. Ao final do século XIX, o governo de Dom Pedro II já estava bastante enfraquecido, né? O Brasil já era uma das últimas monarquias do continente americano. Muito se discute qual que é o melhor sistema de governo, se é a monarquia, né, que tem um rei, ou se é a república, né, que tem um presidente. Não cabe a esse espaço aqui da aula julgar, mas é importante que você pesquise mais, se você quiser criar uma opinião, pode ser legal, né? Mas o fato é que a monarquia já era muito criticada no final do século XIX. O Brasil passava por uma forte crise econômica, que ela já vinha de uma tendência internacional, e como muitos autores já colocaram, toda vez que a gente passa por uma crise econômica, o sistema político começa a ser questionado. Pessoas começam a associar o problema da crise aos políticos que estão ali no poder. E no caso, a situação começou a ficar complicada para o Dom Pedro II. Vamos dizer que a batata dele estava assando ali, né? O mundo já passava por uma crise econômica. A crise era agravada pelas dívidas ali trazidas pela Guerra do Paraguai, que a gente falou numa outra aula ali. Apesar do Brasil ter saído como grande vencedor e a guerra ter desenvolvido muito o poderoso exército brasileiro, ela também esvaziou muito dos cofres brasileiros. Assim já começam conspirações contra Dom Pedro II. Burgueses, intelectuais, militares começam a sonhar com um país república, com o fim da monarquia, né? Inclusive esse tipo de gravura que é comum de cair em prova, ela representa muito bem a proclamação da República. O Brasil com essa bandeira aqui do quadrado verde com o losango amarelo e essa esfera, ordem e progresso, né? Essa bandeira foi adotada só lá para 1891, com quase 2 anos ali do governo de Deodoro da Fonseca. Essa daqui, com folhas de louro aqui por cima da orelha, é a República, tá? Sempre associada em charges e gravuras ali então, né, com uma deusa grega. E o próprio Deodoro da Fonseca, né, que foi o primeiro presidente do Brasil, velhinho ali, com um bigode, barba branca, com essa carinha de Papai Noel. Todo mundo já carregou um Deodoro da Fonseca no bolso. Eu falo isso pois ele aparece nas moedas de 25 centavos. A Guerra do Paraguai, então, ela teve um papel muito importante no desgaste do sistema econômico, no desgaste da família real, né? O próprio genro do Dom Pedro II, ali, o marido da princesa Isabel, o Conde D, lutou na Guerra do Paraguai. Ele foi acusado de ter bombardeado hospitais, de ter destruído plantações no Paraguai. E o que agravava ainda mais a reputação dele é que ele era francês, né, o Conde D. E o Dom Pedro estava velhinho já, né, as pessoas tinham medo de o Dom Pedro morrer e o próximo na linha de sucessão ser esse francês aí. E toda a vizinhança aqui já estava se tornando repúblicas, como eu falei. É o caso da criança que está vendo todas as coleguinhas da creche tendo brinquedo novo. E essa criança chamada Brasil também quer. E esse brinquedo é a República, né? O que estava acontecendo. O Brasil era criticado por ser a única monarquia, a única não, uma das últimas monarquias da América, né? Eu falo uma das últimas porque o Canadá também é uma monarquia, várias colônias aqui em volta, né? Que nem a Guiana Francesa. Na época a França ainda era também uma monarquia, né? Então haviam monarquias sim aqui em volta. Muito bem, a guerra custou caro, como eu falei, e em 15 de novembro de 1889, Dom Pedro II foi vítima de uma conspiração política. Deodoro da Fonseca, que era amigo do Dom Pedro II,
ajudou a dar um golpe de Estado nele. E deram 48 horas para ele sair do Brasil, senão ele seria preso. Dom Pedro II saiu, vamos dizer assim, pela porta dos fundos, né? E Dom Pedro II também foi o governante que mais tempo ficou no poder. Ele chegou pintado por quadro em 1840 e saiu fotografado, né, em 1889. Então ele entrou na época da pintura e saiu na época da fotografia. De longe foi o governante que mais tempo ficou no poder do Brasil. Esse quadro aqui de Benedito Calixto, né, mostra como que foi a proclamação da República, aqui uma parada dos militares comemorando a proclamação da República. Ao contrário do que muita gente pensa, a maioria dos brasileiros, pobres, analfabetos, não sentiu a mudança política, tá? Quem era pobre continuou pobre, quem era carpinteiro continuou carpinteiro. A proclamação da República foi uma mudança política sutil para a maioria dos pobres. Ela só foi significativa para certos setores e famílias ali ligados com política, né? Que puderam ter benefícios, que puderam ter vantagens políticas ali, como você sabe muito bem, né? O modelo político brasileiro é polêmico por ser um modelo de coalizão, por ser um modelo de favores, um modelo paternalista, né? Ou seja, quem chega no poder chega devendo até a roupa de baixo ali para quem apoiou a chegada dele no poder. É controverso, mas nessa época fica muito forte essa estrutura paternalista, corrupta e de coalizão aí da política brasileira que vem até os dias atuais aí, a data desse vídeo, beleza? O governo de Deodoro da Fonseca é chamado de a República da Espada, porque ele era um general do exército brasileiro, né? Ele dava discursos ali com aquela espada brilhante, colocada numa bainha presa na cintura dele. E aqui uma gravura, né, da República, aqui com barrete frígio da Liberdade, colocando a folha de louros aqui na cabeça do Deodoro da Fonseca. Sempre com essa carinha aqui, com essa barba, com esse bigodinho aqui com uma curva para cima, bem caricato, né? Esse período chamado República da Espada pega o governo do Deodoro da Fonseca, que é o primeiro presidente do Brasil, e do Floriano Peixoto, que pouca gente sabe, foi o segundo presidente do Brasil e também era um general. Bom, na verdade não era um general, ele era um marechal, que é um cargo acima ali de general, beleza? Mas é militar também. A República da Espada é marcado por vários movimentos de rebeldia no campo, na zona urbana, e a gente vai analisar tudo isso daí. Vem comigo aqui então, vamos conhecer um pouco mais sobre a República da Espada, os seus 5 anos de duração, vamos saber mais sobre o Deodoro da Fonseca e sobre o seu vice, o Floriano Peixoto. Vem comigo aqui então. República da Espada, né? Por causa dos militares que chegaram ali no poder. Essa era a bandeira do Brasil Império. Essa bandeira aqui, apesar de hoje as pessoas falarem que o verde representa as matas, o amarelo simboliza o ouro, que bonitinho, mas não. No período do Império, o verde, na verdade, simbolizava a família Bragança. O amarelo simbolizava a família Habsburgo. E aqui dentro, a coroa portuguesa, né, da família real do Dom Pedro I, do Dom Pedro II, que são de linhagem nobre ali de Portugal, né? E quando terminou ali o Império, começou a República, os caras começaram a brigar, a bater boca ali. Primeiro, como que vai ser a próxima Constituição do Brasil? Constituição é a lei máxima, né? E segundo, qual vai ser a nova bandeira? E aí os caras discutiam muito. Teve até deputados que queriam uma bandeira com 13 listras verdes e amarelas, e um quadrado azul aqui no canto superior esquerdo do mapa, com a quantidade de estrelas proporcional aos estados brasileiros. Uma cópia made in Brasil, né, da bandeira dos Estados Unidos. Coisa feia esse plágio, hein? Depois de muito bate-boca, os militares falavam que gostavam da bandeira do quadrado verde com o losango amarelo. Isso não dava para preservar isso. Tirar o brasão português e colocar aqui as estrelas
da noite do céu de 15 de novembro. E assim foi feito. Foi colocado essa bandeira e a frase positivista, ordem e progresso. O positivismo é uma linha filosófica política que começou na França, era muito influente no final do século XIX, começo do século XX aqui no Brasil. Deputados e ministros brasileiros seguiam essa postura filosófica, né? E colocaram esse lema positivista na bandeira do Brasil, que ficou desse jeito aqui. Aí pararam de associar o verde à família Bragança e começaram a falar que o verde era nossas matas. O amarelo deixou de ser associado à família Habsburgo e começaram a associar ele às nossas riquezas, né? Aquela narrativa que você vê em aula muito bem, desde o segundo, terceiro aninho de escola, mais ou menos, né? O governo do Deodoro da Fonseca já começa em crise econômica. O mundo já passava por uma crise econômica no final do século XIX. Um dos motivos da queda do Dom Pedro foi o desentendimento das pessoas de que a crise poderia ter sido evitada pelo governo, que possivelmente não poderia ter sido evitada. O Brasil era um grande produtor de cana-de-açúcar, de café, que depende de mercado externo, né? O Brasil sempre foi agroexportador. E o Deodoro tenta corrigir a crise econômica. Ele tem boas intenções, né? Ele faz o que pode. E ele acaba levando o Brasil à chamada crise do encilhamento. Bom, o Deodoro da Fonseca, bem intencionado, chama para ser seus ministros alguns dos maiores intelectuais do Brasil da época. Mas o fato é que de boas intenções o inferno está cheio. E apesar do Deodoro da Fonseca querer solucionar a crise, ele não tinha flexibilidade do Dom Pedro II. Eu digo isso pois enquanto Dom Pedro II era flexível, né? Chamado ali de a mão de veludo. O Dom Pedro II, ele sabia escutar muito bem, ele era muito intelectual. O Deodoro da Fonseca era um militar veterano da Guerra do Paraguai. Dizem que ele estava acostumado a governar dando murro na mesa, gritando com as pessoas que iam lá falar com ele no gabinete. E tudo isso acaba atrapalhando, né, as relações dele com muitos políticos. A crise do encilhamento acontece, pessoal, pois o então ministro da Fazenda, Rui Barbosa, propõe para o Deodoro assim, ó, vamos acabar com a crise da seguinte maneira, vamos estimular a iniciativa privada a abrir empresas, através da concessão de empréstimos a juros bons. A pessoa pega o dinheiro do empréstimo, abre uma firma, isso fomenta o mercado interno e o Brasil sai da crise. Olha que lindo, olha que guti-guti, olha que maravilha. Mas a gente é BR, bicho, a gente é BR. Quando o governo começa a oferecer esses empréstimos, muito picareta, muito sem vergonha, pega o empréstimo e some, né, abrindo ali empresas fantasmas, usando nome falso, consegue usar um estelionato, pegar o dinheiro emprestado e desaparecer com o dinheiro. Isso daí agrava ainda mais a crise econômica brasileira, ainda mais que tinha dinheiro da União nesses bancos aí que tentariam conceder empréstimos. Crise do encilhamento se dá antes ao principal esporte do Brasil no século XIX. Não era futebol ainda. Era a corrida de cavalos. Antes da corrida começar, os cavalos estão ali tudo pronto para sair correndo. Eles estão ali encilhados. E compararam a crise do encilhamento com o processo de encilhar ali dos cavalos antes de começar a corrida. Beleza? Revolta da Armada. O governo do Dom Pedro... Desculpa. O governo do Dom Pedro, né, ele foi derrubado pelo Deodoro, que tinha o argumento de que o governo Deodoro seria um governo transitório, que eles iriam criar uma nova constituição e o Deodoro ia sair rapidinho. O governo dele já ia para 2 anos e ele não saiu do poder. Não saiu. E isso começa a gerar muitas críticas de setores civis e militares, que começam a mostrar descontentamento com o Deodoro. E o Deodoro fala, espera mais um pouquinho, tem coisa para resolver, eu não vou sair agora não. E aí os militares ali da Marinha ameaçam bombardear a então capital do Brasil,
Rio de Janeiro, né? Ó, Deodoro, se você não sair, vamos bombardear o Rio de Janeiro. E aí o Deodoro tem que sair do poder ali, né, para o Rio de Janeiro não ser bombardeado. E assim ele sai do poder no dia 23 de novembro. Você vira para mim. Mas aí, William, ele convoca novas eleições? E eu te falo, não, não. Ele coloca o vice dele para governar, o Floriano Peixoto. Então, durante o governo do Deodoro, vamos revisar. Tivemos a crise do encilhamento, nós tivemos a primeira revolta da Armada, vai ter outra na próxima aula. Fica com a gente aí para o próximo vídeo. Uma ameaça de guerra da Marinha contra o Exército, olha que coisa fantástica, né? E o Deodoro passando o bastão político para seu vice, Floriano Peixoto, que vai ficar aí para a próxima aula. Se você gostou, dá like, considere se inscrever e obrigado por ter acompanhado até aqui. Valeu, até mais!